Igreja, paz a todos, alegria de estar aqui com vocês. Aproveite esse momento, cumprimenta o seu irmão, fala assim, mais uma vez, né? Você já cumprimentou, cumprimento novamente. Fala assim, que bom que você está aqui, que bom que nós estamos juntos, prontos para adorar ao Senhor, amém? Que você possa estar aproveitando esse momento, porque o culto de hoje, né, é mais um culto especial, todos são cultos especiais, mas hoje o Senhor preparou para falar no seu coração sobre adorar, né? Então, nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos tendo momentos aqui durante esse ano de bênção mesmo, de aprendizado, né? Até a gente viu a questão do estudo aí. Então, que você não possa deixar passar essas oportunidades de crescimento, oportunidades de conhecimento. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a palavra de hoje, então. Você já pode abrir a Bíblia aí em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3. Tá? A série que nós estamos tratando, a série se chama Essência da Adoração. Amém? Essência da Adoração. Olha que nome, tem até música, né? Que eu não vou cantar, mas tem música aí que fala sobre, né, a essência da adoração. E isso é muito profundo quando a gente fala sobre esse tema, né, porque é um tema que vem de encontro, né, aquilo que é o principal quando a gente está seguindo ao Senhor, né, quando a gente está buscando Ele, que é adorar. Né? Então, durante esse mês que nós estamos falando sobre a essência da adoração, quando nós falamos sobre um assunto, né, a primeira coisa que nós precisamos entender nisso aí, né, são os termos utilizados. Então a gente fala sobre essência, nós falamos sobre adoração, mas o que é essência? O que é a essência da adoração? Né? Então, a essência, ela está diretamente ligada à natureza do relacionamento entre o ser humano e Deus. Quando eu falo de essência da adoração, segundo a Bíblia, está ligado diretamente aí à natureza do relacionamento entre o ser humano e Deus. Amém? Olha que coisa tremenda. Eu quero, antes da gente continuar, que a gente leia aí o versículo que eu pedi para vocês separarem, já que é 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Então vamos lá. O texto fala assim, ó. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença agora e apresentamos esse momento ao Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa estar trazendo a Tua palavra nessa noite, Pai, porque não estamos aqui, ó Deus, senão para Te adorar, Pai, para Te glorificar, Senhor. É o nosso objetivo aqui nessa noite, é estar mais próximo do Senhor. Ó Deus, é continuar o nosso momento de adoração de toda semana, hoje, no domingo, mais uma vez, mas agora orando e adorando junto com os meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa proporcionar um momento maravilhoso nessa noite, para que cada um possa estar recebendo essa palavra e que possa ser uma palavra transformadora, Pai, que possa transformar os lares aqui que estão recebendo essa mensagem, em nome de Jesus, aqui para quem está na igreja e para quem está online também, que o Senhor possa estar trabalhando nos corações através da mensagem que vai ser ministrada aqui, que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus, amém? E o título dessa mensagem, vai aparecer para você aí, é um título que é simples, é a palavra adoração. Só que, vocês estão vendo aí que ela tem um destaque nessa palavra. Quem está vendo, só apenas ouvindo, não vai ver. Mas tem um destaque aí. Né? Porque a palavra adoração, a gente sempre, adoração, estou adorando. Mas vamos entender essa palavra de uma outra forma. Né? Que primeiro, nós vamos ver aqui situações onde tem uma dor e onde tem uma ação. E com isso, essa ação é de adorar, é uma adoração. Né? Então, continuando
quando a gente estava falando ali da essência, né, o que significa a palavra essência, né, no caso aí, ela não se, e vai aparecer para você, eu quero que você anote aí, não se trata apenas de rituais externos. Olha bem, ou palavras bonitas. Adoração não se trata apenas de palavras bonitas, rituais externos, mas de uma atitude do coração que reconhece quem Deus é e responde com entrega, reverência e amor. Quero que você anote isso, porque é tremendo. Olha isso. Não se trata de rituais externos. Então, quando a gente vê adoração, a gente fala assim, adorar, né? A gente já levanta a mão, mas amém. Isso faz parte do movimento. Mas o que significa isso? Por que só levantar a mão? Será que eu estou levantando a mão? Como que será que, né? O que isso está significando? Então, é algo que vai do coração, é uma atitude do coração, quando eu reconheço quem é Deus. Eu reconheço que eu não estou apenas por tradição e apenas para cumprir um ritual religioso. Mas eu estou levantando minhas mãos e declarando palavras de amor ao Senhor, porque o meu coração reconhece quem Ele é. Amém? Então, hoje nós presenciamos um mundo que desqualifica algumas palavras. São diversas as palavras que estão sendo aí desqualificadas, né? E o termo adoração é um deles. A palavra adoração é um deles, né? Quando a gente coloca aqui adoração, né? Culto de louvor e adoração. Você nem sabe onde que é, mas tudo é culto de louvor e adoração, quando a gente vê em alguns lugares. Não que não seja, mas muitas vezes se usa a palavra, né, como se fosse apenas um título, né? Quando na verdade a palavra adoração ela tem muito mais profundidade do que isso daí. Então, está sendo alterado o verdadeiro sentido do que é adorar, né? Adorar é muito mais que uma canção do louvor. Mas uma canção do louvor é adoração. Entenda? Não é só uma canção de louvor, mas a canção de louvor faz parte da adoração. Então é isso que nós precisamos entender, a adoração. E isso está sendo levado muito, e a gente observa isso hoje, quando a seriedade do que é adoração, e como isso está sendo distorcido, que eu não sei, e eu acredito que não tenha ninguém aqui que tenha ouvido isso. Porque isso aqui, com certeza, não acontece nem aqui, nem no Brasil. Isso deve acontecer lá, talvez, na Ásia, né, bem distante. Quando talvez a pessoa está atrasada assim, olha, eu estou atrasado para o culto, mas pelo menos eu vou chegar para a palavra. E já perdeu todo aquele momento de adoração, de preparação ali, aquela coisa toda do início, não dando aquele valor que é o essencial, que é um valor de se adorar, aquele momento que você inicia a adoração. Não que a palavra depois não tenha adoração também, mas há toda uma seriedade nisso, que é colocar louvores e palavras de amor ao nosso Deus, que muitas vezes é dita no momento que você está louvando, né? É o momento que nós estamos louvando ao Senhor aqui. Então, o que nós precisamos entender hoje é que que para adorarmos precisamos conhecer quem é o nosso Deus, né? Sem conhecer a Deus, não há como adorá-lo corretamente. Não adianta. Se você não conhece a sua esposa, você não vai amá-la de verdade. Você pode até achar ela linda, você não é a sua esposa ainda. Você pode achar ela maravilhosa, você pode achar ela perfeita, mas só aos seus olhos. Não há amor, né? E quando a gente conhece a Deus de verdade, aí sim há amor, como acontece num casamento. A gente tem que ter essa, né? Então a adoração ela precisa estar fundamentada em quem Deus é, e não somente no que eu sinto, porque às vezes eu não estou sentindo realmente. Então agora eu começo a saber quem Ele é, então agora eu sei quem é Deus. E aí aquele amor começa a surgir dentro de mim mais forte, e aí eu começo a adorar esse Deus. Amém? Olha como a diferença nas palavras aí, né? E a gente partindo para esse texto que nós lemos como texto inicial, que a gente fez a leitura, mas a gente não entrou nele aqui ainda. Então, eu coloco como esse texto, essa passagem bíblica, essa história, né, que está no Antigo Testamento ali, em 2 Crônicas, que nós vamos ver o impacto que é o ato de adorar. O ato de adorar tem um impacto muito forte nessa história. E quem conhece a história de Josafá,
vai saber disso. Né? Então, aqui nós podemos juntar colocar até como título ali, né, nesse tópico, a dor mais a ação é igual vitória. Isso formando a palavra adoração. Eu quis trabalhar com a palavra adoração para a gente poder memorizar isso, né, o significado de tudo isso, certo? E aí, quando a gente lê o texto ali, você vai ver que ele fala assim, ó, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Estavam vindo um exército contra ele. Mas alarmado, ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quem que era Josafá? Josafá era, um parênteses para a história, Josafá, ele era filho do rei Asa, da linhagem de Davi, certo? E ele governava Judá naquele momento. Tá? Então, esse período, só para vocês entenderem, era um período que Israel estava dividido. Porque o primeiro rei de Israel, eu vou falar isso rapidamente, só para a gente poder se situar no contexto da história. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e depois disso, houve uma divisão do reino. Então ficou o reino do norte, com 10 tribos, e o reino de Judá, com 2 tribos, certo? E o rei Josafá, ele era rei dessa região. E claro, essa história tem muitas coisas, a gente não vai entrar em detalhes, porque a partir daí que vem a questão dos samaritanos e tal, e a gente não vai entrar nisso hoje. Mas só para nós entendermos onde estamos. Então, o rei Josafá, ele era da linhagem de Davi, certo? Então, o reino de Judá, ele buscava o Senhor. Não teve as misturas com povos que invadiram e distorções do que era adorar a Deus, buscando outros deuses. Não, eles permaneciam ali focados, né, em buscar ao Senhor, preservou o culto ao Senhor. Eles preservaram ali, tá? Então, Josafá, ele recebe essa notícia. Tem um grande exército vindo contra ele. Meu Deus do céu, é um exército que está vindo contra ele. Qual a atitude dele? Vamos lá, pessoal. Vamos jejuar, vamos orar. E ponto final. Essa foi a atitude dele. Então, ele não tinha força militar suficiente para vencer. Não tinha. Ele não tinha exército para vencer tudo aquilo que estava vindo contra ele. E aí, no versículo 3 que nós lemos aí, foi destacado, qual foi a atitude? Qual foi a atitude? Ele resolveu buscar ajuda a quem? Ao Senhor. Olha que coisa tremenda isso. Ele resolveu buscar ajuda de quem ele precisava buscar, porque ele não tinha exército para vencer aquilo, mas ele foi buscar ajuda no Senhor. Você já se viu nessa posição? De não ter escape? De não ter em quem buscar? Espera aí, eu não tenho um exército para vencer essa batalha. Quando eu falo exército, passando para a nossa realidade e para a nossa vida, a gente pode colocar, eu não tenho condições financeiras para isso, um exemplo. Ou eu não tenho condições para poder dar um remédio na questão da minha saúde. Vou pegar um exemplo aqui. Ou eu não tenho força física para fazer determinado tipo de trabalho, mas é aquilo que eu tenho. Enfim, são diversas as situações. Ou eu não tenho como conversar com aquela pessoa, porque eu não tenho estrutura emocional para isso. E, enfim, são várias as situações que surgem no nosso dia a dia, que pode ser comparado à questão de uma guerra, uma situação, um conflito que nós estamos passando. Não é? Foi falado de conflito recentemente aqui. Né? Então, para quem estava aí no negócio dos casais, o pastor falou sobre conflitos, né? Mas nossa vida é feita disso. Tem muitas situações, muitos conflitos que a gente passa. Né? Então, quando a gente se vê nessa posição, né, de olhar a situação, de entender que as nossas armas são insuficientes para vencer alguma coisa, qual é a minha atitude? Será que a minha atitude pode ser igual a de Josafá? Será que a nossa atitude pode ser igual a dele? Olha no versículo 4. Do versículo 4 ao 13, eu não vou ler tudo, tá? Mas do versículo 4 ao 13, ele convoca todo o povo a jejuar e a orar. E aí no versículo 12, tem uma frase que eu fiquei meditando. Né?
E eu pensei, nesse caso aí, como sendo a realidade que muitos dias nós temos em nossas vidas. Olha o versículo 12. Ele fala assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E agora destaca esse ponto. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer. Eu já me perguntei isso. Eu não sei o que fazer. Você já viveu essa situação? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não sei. E agora? E ele fala isso para o Senhor. Eu não sei o que fazer. Mas, ele continua a frase. Mas os nossos olhos se voltam para ti. É aí que está a chave. Mas os nossos olhos, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer com aquele problema dos meus documentos. O que eu posso fazer? Meus olhos estão para ti. Eu não sei o que fazer na questão da saúde de alguém da minha casa. O que eu posso fazer? Os meus olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer com aquele filho rebelde que está me dando problemas. Mas eu amo e eu quero resolver a situação. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Meu Deus! Aqui está a resposta que nós precisamos. Só nesse versículo a gente entenda, era um exército que estava indo contra eles. Não era uma coisa pouca, era um exército, e eles não tinham quantidade de soldado bastante para isso. E ele, a atitude dele é falar: Senhor, eu não sei o que fazer, mas, olha a fé, os meus olhos estão em ti. Sabe o que é fé? Fé é o cara pegar uma, e teve gente que já fez isso aqui, eu acho. Já teve gente que fez aqui. É você pegar uma mochila e pular de um avião, esperando que aquilo vai abrir. Entendeu? Eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é puxar a cordinha. Se o paraquedas abre, estou salvo. Se ele não abre, Senhor, estou me encontrando contigo. Ainda hoje eu verei no paraíso. Tem que ser isso. Não tenho o que fazer. Esse é o caminho. Entendeu? É acreditar, é ter fé. Então, fé é isso. Ele estava tendo um exército vindo contra ele. Mas o que ele disse? Os meus olhos se voltam para ti. Os meus olhos estão fixos em ti. Meu Deus do céu. Não é uma exclusividade nossa. A gente não passa pelas coisas sozinho. Todo mundo passa por alguma coisa. Mas é claro que para nós a nossa luta é maior. Sabe aquela coisa, a pessoa vem e fala assim: estou com um problema. Ah, isso não é nada, você não sabe o que eu estou passando. Você acaba com o problema do outro, porque o seu problema é maior. Mas o problema do outro é grande para ele também. Qual que é a situação? Você está passando por isso? Rapaz, eu também estou. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar junto? Vamos pedir para Deus resolver? Vamos olhar para Ele? Tem as nossas atitudes, né? Isso aí. Só que eu estou falando sobre orar. Mas veja bem, mas o assunto não é a gente orar, mas assim, o foco não é adorar. Olha como que nós vamos continuar aqui, né? Então, quem podia socorrer ele era o Senhor. Ele olhou para o Senhor, né? Então, ele coloca ali. Então, a dor que está destacado para vocês, a dor não pode paralisar o nosso pescoço. Porque ele estava numa dor, mas o que ele fez? Ele virou para quem? Para quem ele devia virar, para o Senhor. A dor não pode paralisar nosso pescoço para que não possamos direcionar para aquilo que precisamos, que é o Senhor. A dor não pode cegar nossos olhos para que não possamos enxergar o Senhor. O que nós precisamos entender é que a dor, sabe quando você está andando de bicicleta? Então, vamos fazer uma coisa melhor. Quando nós estamos mexendo numa porta e ela está... Eu acho que é assim que é o barulho. Estou precisando mais um sapo fazendo aqui, né? Enfim, você não coloca um óleo ali?
quando a sua bicicleta, alguma coisa está ali, aquela engrenagem passando, não tem que ter um óleo ali? Então a dor, nós precisamos usar como um óleo na engrenagem, que vai nos fazer olhar na direção que precisamos. Porque às vezes, se a gente não tem a dor, a gente não olha. Ah, mas então eu tenho que passar pela dor? Não, não necessariamente. Mas às vezes acontece. E aí eu vou ficar me lamentando a dor? Não. Eu vou usar ela para algo bom. O que ele fez aqui? Ele confiou em Deus. Ele colocou os olhos no Senhor. Meus olhos olham para ti. Meus olhos olham para o Senhor. Então a atitude de orar fez com que o Senhor respondesse a ele. E olha a resposta que o Senhor trouxe para ele. Em meio à dor. Em meio à dor, ele vai para a ação. Orar. E olha ali. Então, o Espírito do Senhor, no versículo 14 e 15, desculpa, eu não falei o versículo. 2 Crônicas 20, versículo 14 e 15. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benai. A Bíblia já fala até o parentesco da pessoa, né? Bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Até hoje eu não sei quem é meu triavô, tataravô, mas a Bíblia, ela fala certinho de todos os personagens. Levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e Jaziel disse, no meio de todo mundo ali, Jaziel disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. E aí vem a fala do Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A ação dele, que foi ocasionada por causa da dor que ele sentiu, do problema que a nação iria passar, e veja bem, ele era o rei, então ele era uma responsabilidade muito grande, fez com que ele chegasse ao Senhor, e através da oração que ele fez ao Senhor, o Senhor só falou isso. Fique tranquilo. A batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. E quando eles recebem essa resposta, aí vem a ação realmente, que é o resultado da dor. E que seria a chave para a vitória deles. Eles fizeram o quê? Versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Está vindo um exército contra ele, mas qual que ele fez? Adorar. Eu vou adorar. Se prostrou em adoração diante do Senhor. E continuando os versículos, olha bem, eles adoram antes da guerra começar. Antes. Ele pegou a mochila e pulou mesmo. Pulou do avião. Olha a sequência do versículo. Josafá, então ele prostrou com o rosto em terra, todo o povo também se prostrou em adoração diante do Senhor. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Está tendo um exército vindo, o que você vai fazer? Ô, Ministério de Louvor, vai na frente aqui para mim, por favor. Nós vamos cantar agora. E começa a louvar. Começa a adorar o Senhor. Então ele coloca ali as pessoas eles para cantarem, né? Para que louvassem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cântico. E olha o cântico. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. O cântico não era Senhor nos livra, não. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Não tinha louvor pedindo, tinha louvor adorando. Não era um louvor, ó Senhor, olha para mim. Olha, Senhor. Olha aí. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou? Quando veio você da misericórdia. Não foi esse o louvor que eles cantaram. Não foi esse o louvor. Eu estava tentando lembrar, por isso que eu demorei para falar aqui. Não foi isso. Foi um louvor de adoração. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre.
quando começar a cantar, olha a continuação, a gente não precisa nem explicar, a Bíblia já está falando. Quando começar a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir, ou seja, o inimigo começou a lutar contra eles mesmo, para separá-los, para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Eles não levantaram uma espada. O Senhor fez a luta terminar. Sem levantar uma espada. O Senhor lutou por eles. E muitas vezes é o que nós estamos fazendo. Tentando levantar as armas e partir para a luta. Quando na verdade ele fala, só me adore que eu estou resolvendo. Não estou dizendo para você sentar na cadeira e ficar, Senhor, estou te adorando, faz por mim. Mas aí você está até ali, né, cantando só um louvorzinho e tal, parado ali. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele teve fé, ele colocou o coração ali. Eles adoraram. Colocar os adoradores no fronte de batalha fez com que os inimigos ficassem atordoados. Hoje, o Senhor, Ele quer fazer com aquela situação que até fique tudo atordoado que está vindo contra você, tudo fique sem explicação. Ah, mas espera aí, tinha uma doença, o médico fez o exame e não tem mais nada. Você adorou? Eu adorei, estava adorando ao Senhor, eu adorei todo esse tempo, porque eu não consigo nem pedir, eu só estou adorando. E o Senhor vai lá e resolve. Meu Deus, olha isso. A vitória de Josafá começou com adoração. Anota isso. A vitória de Josafá começou com adoração. Foi assim que começou a vitória dele. E é assim que tem que começar a nossa vitória, com adoração. Foi uma vitória sem luta, foi uma colheita que veio através de adoração. Meu Deus do céu. A dor que levou a uma ação. Adoração. Amém? Meu Deus do céu. E dentro disso, a dor, então, mais a ação, ela ficou como resultado de um milagre e vitória. A gente começa a entender para colocar no nosso dia a dia. E aí eu pergunto para você hoje, o que é o verdadeiro culto? O que é o culto? O que é cultuar? Culto, vou pegar novamente, a explicação do que é a palavra culto. Na Bíblia ali nós temos as palavras no original, cultos, que é cuidar, honrar, ou abade, que é servir, ou tudo do grego, do grego não, do hebraico, tá? Prostrar-se, E no passado a gente observa na Bíblia que havia uma ênfase em reverência ao Senhor. Havia uma ênfase na centralidade em Deus. Deus estava como centro. Havia uma participação ativa do povo na adoração a Deus. É uma ênfase na presença divina de Deus ali, a presença dele. Um coração entregue, contrito. E aí nós observamos o que nós vemos nos dias atuais. Por exemplo, quando nós ouvimos a fala, hoje eu vou ao culto. Pode parecer algo simples e talvez, realmente, hoje eu vou ao culto. Mas se a gente for entender, essa palavra não está muito certa, essa frase. Sabe por quê? Essa frase já demonstra um erro. Eu vou para o culto. Mas o culto não é um lugar. O culto está relacionado a uma ação. O culto, eu estou cultuando a Deus. Eu estou prestando cultos ao meu Deus. Então, culto não é lugar. O lugar é o templo. Mas o culto não é lugar. Então, o que é o culto hoje? O que seria isso? Seria shows, eventos, espetáculos. Vai ter um espetáculo tal, no estádio de futebol, de louvor e adoração. E nós vamos lá. Então, não que isso não possa existir,
Mas o foco tem que ser em prestar culto. O culto não é um evento que você vai, um local, mas o culto é a minha ação de adorar o Senhor. O culto é algo que eu direciono para Deus. Não é um show, não é um espetáculo, mas eu estou adorando, estou prestando culto. Então o que nós observamos hoje é isso, né? Essa visão totalmente distorcida do que é a definição bíblica para culto, do que é cultuar, né? Cultuar a Deus tem esse sentido, não é evento, não é um evento, mas é uma manifestação. Amém? É uma manifestação. É uma entrega para Ele. É colocá-lo no centro, como está na Bíblia. No centro. O Senhor no centro. Amém? E aí eu queria que você anotasse uma frase aí. Porque esse é o verdadeiro culto, não é um evento social, tá? Sem coração não é adoração. É uma peça teatral. É isso. Então, para a gente entender o que foi que Josafá fez ali, ele adorou, o povo adorou, para mudar a história, para mudar a situação dele. Então, houve uma adoração. Eu vou até dar uma demonstração para vocês. Eu convidei 4 pessoas para vir na igreja hoje. Amém? Porque eles já estão vindo, daqui a pouco eles vão vir aqui na frente. Né? E aí, se nós observarmos na Bíblia, e eu queria destacar esse ponto, eu quero que você preste atenção aqui, antes de nós conhecermos alguns irmãos, que nós vamos conhecer aqui hoje, já, tá? O grande investimento de Satanás é na adoração. Deixa eu esperar eles colocarem na cadeira para vocês não ficarem dispersos. Isso. O grande investimento de Satanás sempre é distorcer os princípios que determinam o que é adoração. Quer ver como que isso acontece? Olha como a adoração tem força. Olha como que tem... Dá um aleluia aí. Aleluia! Como tem força a adoração. Veja bem. Quando o povo de Israel sairia do Egito, estava saindo do Egito, conseguindo aquilo ali, né? Na verdade, eles não estavam saindo ainda. Moisés estava intercedendo pela situação toda ali, conversando ali, para tentar resolver aquela situação e eles serem livres. O faraó, ele tenta impedir que o povo pudesse adorar. São várias as sugestões dele ali, porque ele viu que estava começando a ficar estreito o negócio. Mas o que ele vai falar? Uma das situações, ele vai falar assim, ó, ele sugere, tudo bem, o povo pode ir. Lá em Êxodo 10, do 24 ao 26 ali. O povo pode ir, mas deixe todos os seus rebanhos. Só que naquela época, a maior demonstração de adoração era quando se sacrificava para o Senhor. E o que Moisés responde para ele? O que eu vou sacrificar para o nosso Senhor? O que eu vou sacrificar para Ele em adoração? Foi um dos investimentos. Outra coisa, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, quando Satanás tenta Jesus, o que ele fala? Me adore, eu faço tudo isso daqui, contanto que me adores. Né? Ou seja, ele vê um potencial no ato de adorar. E é isso que a gente tem que entender. Né? Que a gente precisa mudar nosso pensamento hoje e entender o que realmente significa adorar. Vem cá, os 4 irmãos que eu convidei para vir na igreja. Vem cá, que eu quero fazer uma né? Vou dar uma demonstração. Esses irmãos aqui, eles vieram, eles estão aqui meio assim, né? Mas esse irmão aqui, né? Tá lá, estou pregando lá. Glória a Deus, aleluia, e não sei o quê, e glória, e tal. E bombardeando, e o louvor, e tal. E o irmão está ali, na rede social, está ali lendo. Ô, meu irmão, é para adorar agora, viu, meu irmão? E ele está lá, desligado, na rede social. Esse é o religioso rotineiro. Eu vou na igreja, mas como tradição. No final das contas, eu não estou nem adorando. Eu estou indo lá porque é tradição eu ir aos cultos no domingo. Então, eu estou indo ali para adorar. Mas assim, na verdade, ele não está adorando. Ele está... Fecha o seu Instagram, não é para entrar de verdade, não. E está lá,
Só assim, só para ser uma demonstração, irmão. Te convidei para vir à igreja hoje por causa disso. Amém? Aí tem o segundo irmão. O segundo irmão aqui é adoração emocional. Adora, irmão, adora. Glória a Deus. Plim, 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 plim. Tocou o celular dele. Ele já dispersou. Ué, mas levanta a mão, canta alto, mas a primeira distração, esse aqui, com certeza é ele que mandou uma mensagem para ele. E chamou a atenção dele, e ele foi lá e começou a conversar. E parou de adorar. Perdeu um momento com Deus. Meu Senhor. Só que aí tem um terceiro irmão. Esse irmão, ele está na dor. Entendeu? A dor está fazendo com que ele venha para a igreja. E essa dor faz com que, mesmo com esse semblante abatido, olha o semblante dele, gente. Olha o semblante. Meu Deus. Está tão nervoso, perdeu até os cabelos, gente. Meu Deus do céu. E esse irmão aqui, está tão abatido, é bullying, estou brincando. Ele está lá e ele... Só que o que acontece? Ele se ajoelha. Ele está com um problema, mas ele está em luto, em dor, mas ele sabe a quem ele tem que buscar. Passa por cima disso. Agora tem um adorador verdadeiro, gente. Eita glória! Começou, fica de pé, irmã. Eita glória, vamos adorar. E aí começa, vai, adora, irmã. Você não sabe adorar, não? Vai, vamos adorar. Essa já vai, ela já se joga ali, ela toca o coração do Senhor ali, e ela ora com sinceridade, ela se prostra e grita, oh Jesus, e tal. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Vocês serviram como exemplo aqui para mim. Essa última representou com o que estava com a dor um culto racional. Eles estavam cultuando. Ele não veio para o culto com a dor por qualquer coisa, como tradição. Ele veio aqui para orar. E não deixou ser levado pelo que o Felipe falava para ele. Que o Felipe estava tentando distorcer. O Felipe tem que orar um pouquinho para ele, gente. Estou brincando, Felipe. Ó, ele é só um papel, gente. Ele é adorador de verdade. Mas, só para a gente entender. E a que fez o último papel aqui também, adorando de verdade. Às vezes você não grita. Às vezes você não... Como a gente... Eu gosto de aleluia. Fernando também. Mas às vezes você ora ali, mas você está com o coração entregue. Você não está vindo por tradição. Você não está vindo porque você tem que cumprir, eu vou na igreja. E você também não está deixando se distrair, mas você está buscando. Porque então, essa é da rotina ao trono. Saiu da rotina, mas chegou no trono. Então, que a gente tem que ter esse tipo... Qual que é o nosso tipo de adoração? Como nós estamos adorando? Qual é a dor que nós temos sentido? Para que a gente possa chegar ao Senhor, né? O cenário muda conforme nós temos um posicionamento. Aí o cenário muda. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço os irmãos pela colaboração. Amém? Então, olha aí. Adoração. Lembra sempre agora da palavra adoração. Você está com dor, com problema. Dor, eu falo, não é só física, né? Uma dor. Lembra da continuação da palavra? Ação. A ação minha tem que ser que nem a de Josafá. A minha ação tem que ser de adorar. Amém? Para que eu possa ter uma adoração eterna. Quer ver? Uma adoração eterna. Que é onde a gente tem que chegar. Porque tem um quinto personagem aqui. Não apareceu. Mas poderia ter um quinto personagem. Que é quando há uma adoração eterna lá no céu. Olha isso. Meu Deus do céu. Quando você pega ali. Apocalipse 4:8. Diz assim. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam, nem de dia, nem de noite. Dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meu Deus. Aí você corre lá para Isaías 6, versículo 2 e 3, que diz,
Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Olha aqui, eu tentando imaginar essa cena, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Novamente, é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Meu Deus. Aí eu fico imaginando, a gente tendo essa oportunidade de adorar aqui. Imagine estar adorando diante do Senhor. Não há um smartphone que tire a atenção. Eles estão diante do Senhor. É uma adoração eterna. É uma adoração que não tem stop, não tem parada. É poder adorar sem preocupação. É poder adorar sem se preocupar, viu, Cleito, com o que vai acontecer. É poder adorar sem ter preocupação alguma. E aí eu vejo o privilégio que nós temos. Porque, pensa, paramos um pouco para imaginar que no céu eles estão adorando assim, sem preocupação nenhuma. Só em adorar, só em adorar. E aí eu pego, nós aqui na terra, por outro lado, demonstramos o nosso adorar verdadeiramente. Porque, mesmo havendo agentes externos, mesmo havendo diversos acontecimentos, nós temos a oportunidade maior do que quem está no céu. Porque quem está no céu adora verdadeiramente o Senhor porque está vendo o Senhor. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui, e nós temos problema. Então, quando nós adoramos o Senhor fala assim: olha, com tudo isso ele ainda está me adorando. De verdade, é verdadeira essa adoração. Porque com todos os problemas, ainda está me buscando. Com todo esse exército vindo contra, Josafá foi lá e adorou. Né? É uma adoração que realmente chega ao Senhor, adoração eterna, a gente está vendo aqui, né? Mas um exemplo disso. Então, eu disse, uma adoração verdadeira, verdadeiramente adorando ao Senhor, não é só com lábios. Não é essa, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E você está ali desligado. Não. Estou dando um exemplo. Tá? É a gente vir para adorar mesmo. É para a gente vir e você não precisar cutucar o jovem do seu lado e falar: ô, meu querido amigo jovem, velho ou adolescente, para de conversar um pouquinho, vamos receber a palavra que está vindo do Senhor. É a gente ter essa, né? Não precisa chamar a sua atenção, mas você está voltado, porque você sabe para que você está ali. É para adorar o Senhor. A nossa adoração, ela é baseada na fé. Nós não vemos fisicamente o alvo da nossa adoração, que é o Senhor. Nós não vemos, mas adoramos com fé. Além disso, nós temos o ambiente que estamos, que é esse mundo, e assim adoramos ainda com fé. E eu classifico isso por estar apaixonado por Jesus. Quando estamos apaixonados, acontece tudo em volta. Tudo. Né, Felipe? Quando você olhou para Rafaela, tem certeza, você tenho certeza que já podia cair um prédio do seu lado. Sei. Olha, tá vendo? Ele mesmo que falou. Não é assim? A paixão, apaixonado. E assim é com Jesus. Assim nós precisamos ser com Jesus. Apaixonados. Que tem os problemas, tem a situação, você fala assim, é fácil falar. Mas vamos tentar fazer dessa forma. Sempre, no nosso dia a dia, que nós vamos ver que vai ter resultado. Vai ter resultado. Tem dia que é difícil, tem dia que você... Ai, Jesus, eu não vou conseguir. Ai, dá aquela falta de ar. Mas eu preciso fazer como Josafá fez, em meia guerra. Imagine o tanto de falta de ar que ele ficou, viu um exército contra ele, mas ele foi lá e adorou. Amém? Então, para concluir, vamos como em Abacuque, para concluir isso que eu estou falando, em Abacuque 3, 17, 18 diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione,
e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu me alegrarei e exultarei, ainda assim eu adorarei, ainda assim eu continuarei essa frase, eu não vou ficar apenas na dor, mas eu vou adorar, ainda assim, porque a adoração é a minha escolha. Eu escolhi adorar. Louvor pode vir. Eu escolhi adorar. Entender quem é o foco da nossa adoração significa adorá-lo. O foco da adoração é Jesus, não sou eu. Eu não tenho que estar bem para adorar. Eu preciso adorar para ficar bem. Amém? Eu preciso adorar para ficar bem. E muitas vezes é o contrário que a gente faz. É muito fácil fazer. Eu não vou, não tô afim de adorar hoje, porque eu não estou bem. Mas a adoração não é eu, é Ele. Precisa ser dele. Então, precisamos levar nossa adoração para nossa vida cotidiana. E a pergunta que eu queria fazer para vocês, e eu até anotei, eu não posso esquecer. Minha vida está exaltando a Deus hoje? A minha vida está adorando? A forma como eu vivo está adorando ao Senhor? A nossa resposta para a dor está sendo adorar. Paulo, preso, adorou, e as portas caíram ali, se abriram. Josafá, em meia guerra, adorou, e com os levitas na frente, eles venceram. Precisamos entender que a nossa adoração é viver a presença e não desenvolver mais performances, mas desenvolver a presença. Amém? Aleluias. Aleluias.